remissão é perdão do principal, dos juros, da multa. Ele está abrindo mão total do crédito tributário dele. E aí ele tem que dar um despacho fundamentado porque ele está fazendo isso, né? Porque, de alguma forma, ele também está abrindo mão do dinheiro público, né? Porque qual é a função do ente público? Trazer dinheiro público para ele. Arrecadação do o direito tributário, ele vem para arrecadar, né? A administração pública, ela precisa do dinheiro para se manter. Então, a partir do momento em que eu dou uma remissão, eu estou abrindo mão aí de um dinheiro que o direito tributário faz tanta questão de ir atrás. Eu preciso ter um despacho fundamentado para isso. Entendeu? Então, continuando aqui. Você viu que eu tirei? Oi? O som tá baixo, não ouvi. Alguém tem pergunta? Eu acho que é o microfone do Rafael que está aberto, professor. Aí ele, né? Ah, tá. Então, tá. Então, olha só. No caso, então, das imunidades religiosas, tá? As imunidades religiosas, nós não aplicamos as taxas e nem a contribuição de melhoria, certo? Então, se tiver o templo está imune, mas naquela rua do templo teve um asfalto, a rua era de terra, teve um asfalto na rua, ele vai pagar a contribuição de melhoria, mesmo que o templo não pague, por exemplo, IPTU. Entenderam? Por quê? Porque a imunidade é de imposto. A imunidade não é para os tributos. Tem que tomar muito cuidado com isso. A imunidade refere-se a impostos. E os impostos que estão aqui: renda, serviços, né? E patrimônio. Não é qualquer imposto também. Nós temos também um outro exemplo que também às vezes cai aí na prova, né? Dani, no caso... Oi, pode falar. Um exemplo, né? Assim, a gente vê que algumas igrejas evangélicas, normalmente, elas sempre fazem, alugam alguns salões para fazer a prática dos cultos. Sim. Nesse caso, por se tornar um imóvel de terceiro, ele ainda assim se torna isento do IPTU? Exemplo? Então, aí, olha só a pergunta que você fez, né? Eu vou passar para os colegas, para os universitários. O que vocês acham em relação à pergunta do Raul? Faz a pergunta de novo, Raul. Normalmente, os templos evangélicos, eles sempre alugam salões para fazer os seus cultos. Esse imóvel é terceiro, não é propriamente da igreja. Eles ficam isentos do IPTU? Eu acho que não, porque como é um imóvel de terceiro, ele continua pagando o IPTU normal, só se estivesse no nome do templo em si, se ele fosse o dono, não sei. Eu acredito ao contrário, eu acho que tem isenção, mas ele vai ter que fazer a comprovação de que ali é um templo religioso. Ah, mas eu trabalhava em imobiliária e não era, não, isento. Eu acho que não é isento, não, porque ele está sendo utilizado para as práticas dos cultos, mas o dono daquele imóvel está recebendo aluguel, então ele deve continuar
pagando o imposto do imóvel, sim. Eu acho que depende do contrato de locação, se estabelece quem é o responsável pelo pagamento do aluguel, do IPTU, né? Boa noite. Eu entendo que se a interpretação, com base na Constituição, como a professora falou, ela é literal, ela não pode se estender em caso de um aluguel de um tempo. Então, eu entendo isso. Gente, olha só, quantas pessoas responderam essa pergunta? O Raul fez a pergunta e quantas responderam? A gente teve o quê? Umas 5 pessoas? Mais ou menos? Acho que sim, né? E nós tivemos 5 respostas diferentes, né? Praticamente, né? Cada um justificou de um jeito, né? Isso é muito legal, assim, para a gente ver como que a gente tem aí as ideias, né? A gente pensa de formas diferentes também, e o direito, ele tem todo esse trâmite de a gente abordar. E a pergunta do Raul foi muito interessante, porque é isso mesmo que às vezes cai no exame de ordem. São perguntas como essa, são problemas como esse, que vocês têm que resolver, né? E é pegadinha, Raul. Sem você querer, sem você saber, você colocou uma pegadinha aí, né? Eu acho que você fez sem saber, mas fez. Eu fiz sem saber mesmo. Então, veja só. Olha, a gente está falando de imunidade, certo? O Raul perguntou se o imóvel está isento. Vocês perceberam isso? A gente tem que prestar muita atenção com as palavras e o sentido da coisa, para que a gente possa entender. Por quê? Porque eu posso levar para um lado ou para o outro. Então, vejam só. Se o imóvel, a lei aqui, ela diz que o que está imune é aonde eu realizo o culto. E para isso, o imóvel tem que estar em nome da igreja, né? Porque o IPTU, ele tem como base ser o proprietário, né? Aquele que tem intenção de estar na propriedade. Então, no caso da imunidade, nós estamos falando em relação à imunidade, em relação a patrimônio, renda e serviços. Se eu estou pensando aqui no pagamento de IPTU, quem paga IPTU é o proprietário do imóvel. Não importa o que consta no contrato de locação. O que a gente faz na prática, o que a gente está acostumado com a prática, na lei não tem validade nenhuma, né? Então, assim, aquilo que a gente faz na prática, que a gente pega o contrato de locação, coloca lá que quem aluga é responsável por pagar o IPTU, para o direito tributário, isso não tem nenhuma validade. Isso tem validade lá para o direito civil, né? Mas para o direito tributário, não. Por quê? Porque se quem alugou não paga o IPTU, não adianta eu pegar esse contrato numa ação de execução do ente público em relação ao proprietário do imóvel e eu pegar esse contrato de locação e levar lá na ação de execução
quando eu estiver me defendendo, e dizer que não foi pago o IPTU porque a pessoa que alugou o meu imóvel não pagou, e a obrigação era dele. O ente público, ele não vai nem olhar esse contrato, porque perante a lei, quem é obrigado a recolher o imposto sou eu, que sou o proprietário do imóvel. Então, esse contrato de locação que a gente faz, que a gente coloca a pessoa que aluga como responsável em recolher o IPTU, ele tem validade? Tem, mas ele tem validade para o direito civil, né? A pessoa está pagando, está bonitinho, tudo bem. Enquanto ele está pagando, está tudo bem. Para o direito tributário, se ele parar de pagar, eu tenho que ir lá correr e pagar, se eu sou o proprietário, porque não adianta eu pegar esse contrato e levar lá para me defender, porque não vai valer de nada. Esse contrato entre as partes, não anula o que está na lei, sendo você o contribuinte por lei, né? Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. No caso aqui, o imóvel não era da igreja, o imóvel era de terceiro. Então, a igreja alugou e ela está fazendo lá o culto. Ela não tem responsabilidade nenhuma em relação ao IPTU, embora ela pague, ok? Mas ela está pagando porque ela firmou um contrato de direito civil, não é um contrato de direito tributário, certo? Perante o proprietário do imóvel, ela fechou um contrato com ele, e ele passou para a pessoa jurídica aí, que seria a igreja, a obrigação de pagar o IPTU. E ela assumiu a obrigação de pagar o IPTU, e vai ter que pagar. Perante o ente público, não vai ter imunidade nenhuma, porque o proprietário do imóvel é um terceiro, que não tem nada a ver com o ente público que realiza culto, que é a igreja. Não tem nada a ver, não tem vínculo nenhum com isso, né? Entenderam? Imunidade. Agora, nada impede que se tenha uma lei municipal de isenção que trate de situações aonde imóveis alugados para templos religiosos tenham isenção. É outra coisa. É uma lei infraconstitucional. Não é imunidade. E aí eu preciso saber, existe essa lei municipal? Qual município tem essa lei? Município de São Paulo tem? Taboão da Serra tem? Não, não tem. Guarulhos tem? Pode ser que Guarulhos tenha, né? Paga-se o IPTU só 50%? Paga-se completo? Não tem essa lei, não existe essa lei, porque a isenção é literal, né? Então, a pergunta do Raul, ela diz o seguinte: esse imóvel que não é da igreja, que é um imóvel de terceiro, que foi alugado para a igreja, ele tem isenção de IPTU? Não sei. Não sei se ele tem. Imunidade ele não tem. Por que ele não tem imunidade? Porque o imóvel não está no nome da igreja. O nome está em nome de uma outra pessoa, o nome de um terceiro. Agora, isenção, precisa ver se tem uma lei no município específica que dê isenção para imóveis
com a finalidade de ser alocados para templos. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, não tem isenção. Entenderam? A análise do caso? Entendi. Agora, olha outro problema. Então, vou colocar um outro problema aí. A igreja, agora é a igreja, tá? Ela é proprietária de 4 imóveis, onde 3 ela realiza culto e 1 ela aluga para uma empresa privada. Então, ela tem 4 imóveis. 3 ela realiza cultos. E 1 ela aluga para uma empresa privada. Aí eu pergunto para vocês. Esses 4 imóveis têm imunidade? Acho que não, professor. Os 3 têm imunidade e o quarto aí depende, né? Depende se tiver alguma lei aí para isentar, mas imunidade não. Eu também acho que imunidade só para os 3. Para o outro que está alugado para uma empresa, né? Então, eu acredito que não tem imunidade. Eu acredito que sim, se for levar em consideração de que o objeto que está no nome do proprietário, está no nome da igreja, então eu acredito que tem, assim. Porque se fosse assim, a igreja que estava alugando, que tem a imunidade, ela teria a isenção ao alugar. E de uma forma contrária, eu acho que não. Eu acho que ela só teria imunidade se ela tivesse provado que ali teria cultos e depois alugasse, não sei se tem essa hipótese. Então, olha só. O que pode acontecer, porque ali a gente vai ter, a gente tem que entender que ali a gente vai ter um imóvel, né? E ali a gente tem a imunidade da igreja, nós temos imunidade em relação à renda, em relação a serviço e em relação a patrimônio. Né? A imunidade, ela pega essas 3 situações: renda, patrimônio e serviço. Em relação ao patrimônio, ali eu não vou realizar culto. Né? Eu não realizo o culto. Ali eu estou alugando para uma pessoa privada. Ok? Mas, em relação à renda, eu tenho imunidade porque vai entrar renda não só da igreja, não é? Porque eu aluguei ali um imóvel. É bem complexo, não é? Ali tá entrando renda de um aluguel também. Na realidade, o que se demonstra e o que se faz, né, nesses casos, quando se discute isso, é tentar mostrar, num caso judicial, quando se cobra, se você é proprietário do bem, porque, na verdade, eu não realizo o culto, mas eu sou proprietário.
é demonstrar que, embora eu não realize o culto, o dinheiro que eu pego, eu utilizo em prol da igreja. Entenderam? Porque pela ampliação que o STF dá nos julgamentos, nos seus entendimentos, você tem algumas possibilidades de provas. Então, se eu for olhar a Constituição, né, literal, ela diz o seguinte, que eu tenho imunidade, né, nos templos de qualquer culto. Então, no templo é onde eu realizo o culto. No caso, se eu não realizo o culto, eu não teria imunidade. Mas e naquele estacionamento? Lembram que a gente falou há um pouquinho tempo atrás? No estacionamento eu também não realizei o culto. O estacionamento era só para guardar o carro. E era um outro imóvel. Mas ele estava ali para guardar os carros de quem ia no culto. Ah, então tá. Então guarda o carro para quem vai no culto. Então não vou recolher também aí o IPTU. Ótimo. Ah, mas agora eu alugo para um terceiro o imóvel. Eu aluguei para um terceiro esse imóvel. Na verdade, esse imóvel, ele está em nome da igreja. Ele não está em nome do terceiro. Ele está em nome da igreja. Quem pagaria para o município o IPTU é a igreja, não é esse terceiro. O imóvel está no nome da igreja. Não importa o ramo de atividade desse terceiro. Quem paga é a igreja, porque ela é proprietária. Então, o que a igreja pode fazer? Ela pode dizer que esse imóvel está alugado, mas é em prol, com esse aluguel, é utilizado para os cultos, em benefício dos outros imóveis, em benefício para se utilizar, benefício das outras realizações dos outros cultos, das outras igrejas. E aí ele alcança ampliativamente os benefícios. Não realiza o culto, mas o imóvel está em nome da igreja, é da propriedade da igreja. Professora, seria o mesmo caso que a gente tem visto aí nos jornais de alguns pastores que moram em mansões. Sim, e elas é isso que eu ia falar. Igrejas e não paga o imposto, no caso, o imposto predial, porque está em nome da igreja, mas não tem, não exerce a função de culto, no caso, né? Sim, isso já é também uma ampliação, tá, do STF, que tem entendimento, a casa do pastor, a casa do padre, ele é como se fosse uma mão da igreja. Né? Porque eles também recebem fiéis nesses lugares. Né? Eles também prestam atendimento nesses locais, mesmo que não seja acoplado ao mesmo terreno da igreja. Né? Inclusive carro. Mas, assim, o que a gente tem que entender é que quando o legislador também ele pensou nessa possibilidade, né, de dar as imunidades à igreja, ele também não pensou no que aconteceu com as nossas igrejas no sentido geral, né? Não imaginava que ia acontecer todo esse boom das igrejas, né, nos templos, com todo esse patrimônio que hoje elas têm, no sentido geral, porque a gente tinha somente as igrejas católicas, no sentido de patrimônio. Hoje não, hoje você tem muitas igrejas, não só evangélicas, não só católicas, mas de várias denominações, com muitos patrimônios.
né? Então, você tem um pouco mais nivelado isso. E muitos patrimônios mesmo, né? E aí, quer dizer, tem que dar imunidade para todos e tá certo mesmo de você nivelar isso da mesma forma, né? Porque não tem como você dar tratamento diferenciado. Se você tem isso de imunidade e o STF tem que abarcar isso com todos da mesma maneira, porque senão vai ter um problema que você generalizado, né? Porque toda hora você vai ter alguém pleiteando uma imunidade, como se tem, toda hora você tem pleiteando uma imunidade para ampliar mais um pouco aquilo que não se tem. Então, helicóptero que você tem, porque, por exemplo, você tem pessoas aí de alto nível, né, dentro dessa área eclesiástica, que a pessoa precisa ter um helicóptero e ele precisa ter imunidade desse patrimônio. Como que ele vai de um lugar para outro em pouco tempo e atender a igreja, os fiéis, de carro, de veículo? Ele não tem como. E precisa de imunidade. E não deixa de ser patrimônio. Então, você vê que isso não se pensava antes, né? Em quem imaginava que alguém ia ter um helicóptero, né? Ou um pastor, ou um padre, ou um rabino, que poderia ter um helicóptero para ir atender os fiéis, né? Ia ter uma fazenda, ia ter uma mansão. Não se pensava nisso. Então, bem diferente do que os legisladores imaginavam antigamente, né? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Vamos pegar outro exemplo agora de imunidade. Nós temos aqui as imunidades que recaem sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, vejam só, aqui, gente, no inciso C, na linha C, nós também temos imunidades que estão vinculadas ao patrimônio, renda e serviços, tanto de partidos políticos, tá? Fundações vinculadas a eles, entidades sindicais, mas aí só vinculadas aos trabalhadores, então as entidades sindicais dos empregadores, nós não temos essas imunidades, estão só dos trabalhadores, né, dos empregados, e as instituições de educação e as assistências, as entidades assistenciais. Então, as universidades, as escolas, elas também possuem imunidades, né? Porque a finalidade dessas pessoas jurídicas aqui, que são pessoas jurídicas de direito privado, elas não têm uma finalidade lucrativa, né? Quando a gente pensa a finalidade, ela não é lucrativa, não significa que não se tenha lucro. Porque se não tivesse lucro, não tinha tantas, né? Eu penso isso. Então, a busca não é o lucro. Mas não significa que o lucro não aconteça, que o lucro não ocorra. Essas imunidades, elas não são auto-aplicáveis, tá? É diferente, por exemplo, da imunidade da linha A, da linha B, que basta eu ser um templo de qualquer culto, eu já tenho uma imunidade. Basta eu ser o ente público, que eu já tenho imunidade. No caso
dessa linha C, elas não são imunidades autoaplicáveis. Por quê? Porque você tem que provar que você preenche os requisitos para alcançar a imunidade. Então, assim, você tem a imunidade aqui, né? Mas você olha aqui no finalzinho que diz o seguinte, sem fins lucrativos, e o final tem vírgula dizendo aqui, ó, atendidos os requisitos da lei. Ou seja, eu preciso ter uma lei específica que vai me dizer quais são esses requisitos para que eu possa preencher. E somente depois que eu preencher esses requisitos, é que então eu vou ter direito a essa imunidade. Entenderam? Então, por isso que fala que é uma imunidade, mas ela não é uma imunidade como as outras, que seria uma imunidade já autoaplicável. Essa imunidade aqui, eu tenho a imunidade, mas eu tenho que preencher os requisitos da lei. E aí eu preciso ter a lei específica. Alguém tem dúvida aqui? Nesse tópico? Tem ou não? Tá? Comigo está tranquilo. Né? Então, no caso, eu também vou ter sempre aquela questão, sempre vinculado aos impostos, né? Que impostos? Impostos sobre a renda, serviços e patrimônio, tá? Se vocês olharem o artigo 14 do CTN, vamos olhar o artigo 14 do CTN. O artigo 14 do CTN, ele trata, né, na verdade, dos requisitos, tal que fala da linha C, né, mas a gente não pode esquecer aqui que ele fala assim, ó, o disposto na linha C do inciso 6º do artigo 9º, aqui ele estava falando, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades neles referidas. Não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Então, aqui, o que eu estou mostrando para vocês? Quais seriam aqueles requisitos para que aquelas pessoas que nós falamos do artigo 150 tenham direito à imunidade, tá? Então, eles não podem distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicarem integralmente, eles precisam, né? Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Ou seja, aquilo que eles ganham, eles precisam aplicar. Né? E aí, de acordo com o objetivo, ou seja, de acordo com o objeto social da própria pessoa jurídica a qual eles têm como finalidade. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade, capazes de assegurar sua exatidão. Então, veja, eles precisam manter aqui uma obrigação acessória, né,
correta, porque aqui a obrigação de escriturar suas receitas não é uma obrigação de pagar, porque a obrigação de pagar é uma obrigação principal e ela está vinculada a impostos. Aqui é uma obrigação de fazer, uma obrigação acessória, eles precisam cumprir com essa obrigação. Então, eles têm que ter os recursos deles vinculados com o objeto social, né? Manter a escrituração e utilizar isso dentro do país. Provando isso, né, provando isso dentro da perspectiva do objeto social deles, eles alcançam a imunidade constitucional em relação ao patrimônio, renda e serviços. Então, tanto os partidos políticos, quanto as entidades assistenciais, quanto as entidades educacionais, né? Os sindicatos aí dos empregados, então todos eles têm a imunidade. Então, vocês veem que é muita imunidade, né? Não é pouca, não. E muita imunidade são muitos impostos, tá? Na linha D, nós temos mais imunidades ainda. Essas imunidades da linha D, elas são imunidades que já não recaem sobre patrimônio, renda ou serviços. Elas são imunidades específicas, tá? Que recaem sobre, olha, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, essas imunidades, elas estão destinadas aos livros, jornais, periódicos e o papel destinados à impressão. Aí a gente pode pensar, poxa, mas por que livro é tão caro, né? O jornal é caro, revista, que são os periódicos, né? São caros se nós temos a imunidade. Aqui, a imunidade, ela se refere a impostos que recaem exatamente sobre livros, jornais e periódicos, e sobre os papéis que são destinados à impressão exata desses. Não, na verdade, por exemplo, eu tenho uma empresa, que ela é uma empresa proprietária de um imóvel, aonde a gente fabrica os livros. Esse imóvel, ele está imune? Não. O imóvel não está imune. Ah, mas é o patrimônio da empresa. Mas ele não está imune, tá? Porque no caso aqui, a imunidade não recai sobre o patrimônio. A imunidade, no caso, recai sobre o objeto. Entenderam? Nessa linha D, a imunidade recai sobre a coisa. Recai sobre o produto. Não recai sobre o bem. Patrimônio, sobre a renda. Então, essa empresa, por exemplo, que produz livros, ela vai ter que declarar o imposto de renda e vai ter que recolher o imposto de renda. Ela vai ter que recolher, vai ter que, de repente, pagar o IPTU, o IPVA, porque é patrimônio, né? Porque não está dentro dessa perspectiva que nós vimos a linha A, a linha B e a linha C. A linha D, a imunidade é tudo que se refere a esse objeto, livro, jornal, periódicos e o papel destinado à impressão deles, mas não a pessoa jurídica que industrializa. Então, a pessoa jurídica vai pagar, sim, o IPTU, o IPVA, vai recolher o imposto de renda. Entenderam?
essa imunidade? Estão ouvindo ou não? Sim, professora. Estou ouvindo. Sim, professor. Agora vejam, aqui fala em papel, né? Destinado à impressão. A tinta, por exemplo, ela não é imune. Daí vem, de repente, o porquê tão caros os livros, né? A tinta não é imune. Então, um livro que nós, por exemplo, lemos, você pega um vadimeco, né? Não é tão barato. Ele tem tintas, ele tem essa capa com tinta, ele tem essa fita de cetim, que é o que eu tô vendo aqui. E isso tudo encarece. E isso não é imune. Tá? Agora, aí eu vou fazer até uma perguntinha para vocês. Vou perguntar aqui, uma pergunta, tá? Pergunta. Não incide imposto sobre os livros impressos, mas incide sobre aqueles veiculados em CD-ROM? O que vocês acham? Então, não incide o imposto sobre os impressos, né? Não incide o imposto veiculado sobre os impressos, mas incide sobre os veiculados no CD-ROM? Sim. Sobre os CD-ROMs, eu acho que sim. O que vocês acham? Eu acho que por conta do incentivo à leitura, talvez, não deva incidir, professora. Não deva? Não deva incidir, porque a finalidade de não se cobrar o imposto, nesse caso, não seria a propagação, quer dizer, mais gente tendo acesso à literatura? Sim. Então, eu creio que não, né? Então, eu creio que no caso do e-book também não vai incidir. Isso mesmo. Então, veja só. Aqui a gente tem, né, a literalidade, vamos dizer assim, na Constituição Federal, da imunidade, referindo-se somente ao livro, papel, né, ao impresso. Mas o objetivo aqui de você divulgar e de você ter essa imunidade é exatamente você ter acesso à cultura, à leitura, à propagação, né, disso. E aí o STF, ele amplia isso também ao CD-ROM. Então, o CD-ROM, que é a gravação daquilo que está no impresso, então, muitas vezes a gente compra aí o vadimeco que vem com o CD-ROM, né? Gravado, ou compra o livro que já vem com o CD-ROM. Então, ali eu tenho também uma imunidade, é uma imunidade extensiva ao livro, tá? Porque ele equipara-se, na verdade, ao próprio papel. É como se ele fosse uma extensão, ele é a própria extensão dessa imunidade do papel. Ele foi equiparado a isso, tá? E aí eu pergunto para vocês, uma revista pornográfica, G Magazine, sei lá qual mais que a gente tem? Que revistas que a gente tem desse tipo? De mulher pelada, qual é que a gente tem? Playboy. Playboy, isso, Playboy. Essas revistas têm imunidade? Revistinha de piada, de fofoca.
que vocês acham? Eu acho que não. Ninguém mais? Só ele acha que não? Eu acho que sim, porque o código não discrimina o conteúdo da revista. O que vai estar escrito lá ou não. Então, também tem imunidade, tá? Não importa o conteúdo. Então, às vezes, por mais que a gente pense, nossa, que conteúdo é esse, né? Não importa o conteúdo, tá? A própria Constituição, ela fala em periódicos, ela fala em livros, ela fala destinado à impressão, e ela não faz discriminação do assunto, do conteúdo, do tipo de revista, do tipo de pauta, não tem isso. Então, o que a gente tem que entender é que a Constituição, ela é abrangente, ela não é restritiva. Tomamos muito cuidado com isso. Se ela não abrange, ela não restringe. No caso de imunidade, ela nunca vai diminuir as possibilidades. Ou ela vai ficar dentro das possibilidades, ou ela vai aumentar as possibilidades, mas ela não vai diminuir aquilo que ela já colocou. Tá? Ela não vai restringir. Então, se ela coloca que por exemplo, periódicos, ela não mencionou o tipo de periódico. Ela não mencionou o assunto, o tipo de revista, nada. Então, se ela não mencionou, não vai ser nós que vamos mencionar e não vai ser o STF que vai mencionar. Certo? Então, independente do conteúdo, pode sim ter imunidade, qualquer tipo de revista, qualquer tipo de jornal, aquele que espreme sangue, também pode. Ok? Ó, segundo o entendimento do STF também, filmes fotográficos destinados à composição de livros, jornais e periódicos também estão abrangidos pela imunidade tributária. Então, até os filmes fotográficos também estão abrangidos. Então, aqui nós não temos nada falando de filmes fotográficos na lei, né? Mas aqueles papéis que são de filmes, né? Que aqui está falando de filmes aqui está falando de papéis destinados à impressão de livros, jornais, mas não está falando de filme fotográfico. Mas o STF já se posicionou em relação aos filmes fotográficos. Então, é sempre importante, em questão de imunidade, a gente olhar os posicionamentos do STF, porque ele sempre traz algo novo, algum posicionamento, né? A briga pela tinta já vem há algum tempo, é algo que sempre cai em prova de concurso, prova no exame de ordem. Quando cai imunidade, é um assunto que vira e mexe cai, porque é uma briga, né, que se discute sobre a imunidade das tintas. E até hoje não se resolveu, tá? Agora, nós temos uma outra linha aqui, que é a fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais e literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas e de leitura a laser. Então, aqui
nós temos isso, essa imunidade foi acrescentada, na verdade, em 2013, né? Ainda, embora pareça que já faz tanto tempo, né? Em 2013, ainda se tem bastante discussão em relação a isso, ampliações em relação a isso, né? Que são em relação às mídias, em relação aos CDs, né? Em relação às imunidades, em relação aos CDs, em relação até pendrives, essas coisas de cantores, de autores brasileiros, de um modo em geral. O importante é, sempre que vocês, de repente, forem fazer uma prova de matéria tributária ou fazerem qualquer concurso em matéria tributária, tenham certeza que vai cair alguma coisa de imunidade. Isso é batata. Dificilmente, eu, assim, chuto que 90% eu errar, assim, que não vai cair alguma coisa de matéria tributária, eu acho muito difícil não cair. Alguma pergunta vai cair de matéria tributária. Então, é sempre bom dar uma olhadinha nos últimos posicionamentos do STF, nos últimos julgamentos do STF, alguma novidade do STF em relação à matéria tributária. No restante, é sempre a mesma coisa. Mas alguma coisa de novidade que às vezes a gente não fica sabendo, algum posicionamento, alguma coisa interessante, vale a pena, porque vai que caia algo, né? Então, já caiu muito em questão de prova, por exemplo, essa questão das tintas, já caiu muito, inclusive, exame de ordem segunda fase, muito questão de imunidade em relação às tintas, para você colocar como defesa, né, do cliente, a imunidade relacionada à tinta, já caiu muito em relação à questão da ampliação da imunidade na casa de pastor, já caiu muito em relação a essa situação de imóveis de igreja alugado para terceiros e a prova dele fazendo o uso da arrecadação de bens, né, de dinheiro em prol da própria igreja. Então, sempre cai alguma coisa vinculada ou com essa questão de igreja, porque cai muito, ou vinculada com essa questão de papéis e imunidade relacionada com a tinta. Então, geralmente está nessas duas situações, tá? Daqui alguma dúvida dessas imunidades? Que aí a gente vai passar para outras imunidades. Vocês querem tomar uma aguinha? Porque nós não paramos, né, para tomar uma água. Querem tomar uma aguinha? Ou Vai vocês direto já para um estão pouquinho mais tomando cedo. água? Hã? Vai direto e para uns 10 minutinhos antes e tá bom. Ok, tá bom. Então, olha só, vamos pegar, vou mostrar para vocês uma imunidade que está fora desse artigo 150, né? Só para vocês terem uma ideia, para a gente analisar e vocês verem como que aparece a imunidade agora. Olha, peguem o artigo 155, por exemplo. Então, peguem o artigo 155.
Esse 155 ele é bem grande. Parágrafo 2º. Ó, 155, parágrafo 2º. Inciso 10. Acharam? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, está falando de ICMS. Tá? O ICMS, Imposto Estadual. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. De transporte interestadual, intermunicipal. Acharam? Sim. Então, vejam, aqui na Constituição está dizendo assim, né? Que o ICMS, estou resumindo, tá, gente? Para não ler tudo isso aqui. O ICMS, aí o caput do inciso 10. O ICMS não incidirá. Vejam a palavra aqui. O ICMS não incidirá. Não incidirá significa não incidência tributária. Não incidência tributária está dizendo que não vai se cobrar o tributo, tá? Não se cobra ICMS nesses casos, não vai pagar o ICMS nesses casos. Não tem cobrança nesses casos, então eu tenho aqui uma imunidade tributária. Então, quem tem um código, quem quiser anotar, aqui eu tenho uma imunidade, ó, e uma imunidade que está fora daquele artigo 150 que nós vimos. Aqui, ó, não incidirá, aí a linha A, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre os serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, vejam aqui. Não incide ICMS sobre mercadorias que eu destino para o exterior. Eu tenho uma imunidade. Tá? Pode incidir outro imposto. Mas a lei está dizendo que ICMS não. Para o exterior. Olha a linha B. É outra imunidade de ICMS. Não incide o ICMS sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, deles derivados e energia elétrica. Então, agora a linha B, ela não está falando para outro país. A linha B está falando que não incide o ICMS para outros estados. Mas aí ela restringe o produto. Ela está falando em petróleo e seus derivados, né? E seus combustível líquido, gasosos, deles derivados e energia elétrica. Então, vou perguntar para vocês. Se eu enviar petróleo para outro país, eu tenho incidência de ICMS? Se eu pergunto, incide ICMS, é porque eu estou perguntando, paga-se ICMS? Se eu falo não incide, é porque eu estou dizendo não paga.
né? Então, aqui, se eu tenho petróleo, pego petróleo, e eu pego petróleo do Brasil, e envio petróleo para os Estados Unidos, vai pagar ICMS? Eu acho que não. Olha, kit de 6 peças. Sim ou não? Não. Pelo que diz a linha B aqui, não, né? Então, Eu eu acho iria que mais sim. pela linha A. Acho que é pela a linha A mesmo, que não vai pagar. Eu acho que paga. Então, vamos lá. Ó, se eu pego petróleo e eu envio para os Estados Unidos, eu não vou pagar. Mas eu não vou pagar fundamentando a não incidência pela linha A, tá? Por que que eu vou fundamentar pela linha A? Porque a linha A está falando o quê? Que não incide sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Mercadorias é qualquer mercadoria, qualquer produto, certo? Ela não está especificando qual. Qualquer mercadoria, qualquer serviço. Aqui, ó. Nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Então, qualquer mercadoria ou qualquer serviço no exterior. Então, eu vou mandar banana, mandar goiaba, mandar petróleo para outro país, não vou ter incidência. Agora, uma pergunta, outra. Se eu mandar banana da Bahia para Minas Gerais, tem incidência de ICMS? Tem. Sim, professora. Sim ou não? 2 falaram sim. Sim. Sim, tem sim. Sim. Sim, por quê? Eu justifico como esse sim? Porque banana não é derivado de petróleo nem nada compatível ali. E tá falando de. Isso E não tá falando de exterior. Isso mesmo, tá? Por quê? Porque a linha 2, que é a linha B, na verdade, né? A linha B, ela fala que nós temos a não incidência de ICMS para outro estado só de petróleo e seus derivados. Então, qualquer outra mercadoria que eu for enviar para outro estado, eu vou ter a incidência de ICMS. Parabéns. A linha C. Não incidirá sobre o ouro nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. Então, a linha C, ela está falando que eu não tenho incidência de ICMS sobre o ouro. Esse ouro aqui, da linha C, que está dizendo que não incide o ICMS, não incide o ICMS porque não é o ouro mercadoria. Então, vou fazer a pergunta para vocês. Se eu mandar ouro,
ouro, se eu mandar ouro para... Se eu mandar brincos de ouro para o Líbano. Mandar brincos de ouro para o Líbano. Tem incidência de ICMS? Mandar muito ouro, muito ouro. Estou mandando muito ouro, muitos brincos de ouro para o Líbano. Eu tenho incidência de ICMS? Muitos brincos para o Líbano. Tem incidência de ICMS? Eu acho que sim. Porque, Também acho que porque já transformou ele em um produto de uso pessoal para a pessoa, digamos assim, né? O que vocês acham? Que sim. Se ela te removeu, Eu também acho. Qual a diferença de eu mandar o petróleo para os Estados Unidos e eu mandar os brincos para o Líbano? Acho que o petróleo é bruto, né, professor? E o brinco é o ouro transformado já numa mercadoria. Será que não é isso? Ou não? Eu acho que não cobra imposto, porque é mercadoria do mesmo jeito. Nenhuma diferença. É verdade. Não tem diferença nenhuma. Só porque é ouro vocês ficaram assustados? Ó, a linha A diz o quê? Não incide sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Qualquer coisa que eu enviar para o exterior. Tá? Mercadoria. Se eu enviar brinco de ouro, colar de ouro, se eu enviar derivados de petróleo, se eu enviar banana, se eu enviar doce de banana, se eu enviar laranja, se eu enviar compota de laranja, estou enviando para o exterior. Vai incidir ICMS? Não, não vai. A linha B. Se eu enviar petróleo para outros estados dentro do território nacional, não incide ICMS. Mas se eu enviar qualquer coisa para outros estados, incide ICMS. Então, se eu enviar petróleo de São Paulo para o Rio, vai incidir ICMS, certo? Se eu enviar banana de São Paulo para o Rio, se eu enviar petróleo de São Paulo para o Rio, não vai incidir ICMS. Mas se eu enviar banana de São Paulo para o Rio, vai incidir. Se eu enviar brinco de ouro de São Paulo para o Rio, vai incidir. Agora aqui, a pergunta do ouro. Essa linha C não incide ICMS sobre o ouro. Esse ouro da linha C não é o ouro mercadoria. Porque o ouro mercadoria, ele vai ser ou da linha A, que ele vai como mercadoria, ou ele vai como matéria-prima, não tem problema nenhum. Esse ouro da linha C é o ouro que está lá no artigo 153, parágrafo 5º, que é o ouro ativo financeiro, que é aquele ouro que o Silvio Santos usa
como dinheiro. Sabe que ele paga as pessoas, que ele fala barras de ouro? Esse ouro aqui é o ouro ativo financeiro, é o ouro dinheiro, é o ouro barra, ouro dinheiro. Então, olha lá o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal. O 153, parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput deste artigo, devido nas operações de origem. A alíquota mínima será de 1%, aí não importa. Então, vejam só, o ouro, quando ele é considerado ativo financeiro, só incide sobre ele um único imposto, que é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Não vai cair sobre ele IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, porque você não vai industrializar algo que é considerado dinheiro, ativo financeiro. Não vai incidir sobre ele ICMS, porque ICMS é imposto sobre mercadoria, e ele não é uma mercadoria, ele é dinheiro, ele é financeiro. Então, sempre que o ouro ele for considerado um ativo financeiro, só incide sobre ele o IOF, tá? Não vai incidir sobre ele o ICMS. Por isso que aqui, na linha C, ele é considerado um ouro, mas não um ouro mercadoria e não um ouro matéria-prima. Ele é considerado um ouro aqui, ativo financeiro. Por isso que não tem a incidência do ICMS. Entenderam? É uma causa de imunidade. E na linha D, para a gente terminar aqui, né? Não incide ICMS nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Ou seja, não incide o ICMS também nesses casos aqui, onde a gente tem a prestação de serviços de comunicação, tá? Aqui a gente está falando de rádio, TV e todo esse aparato aí de comunicação, tanto de rádio, TV, nesse sentido, tá? Porque o ICMS, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, a comunicação, ela faz parte também do ICMS. Alguma dúvida, gente? Nessas hipóteses de imunidades? Não, professor, tranquilo. Não? Tudo certo? Então, deixa eu ver aqui, no nosso... hoje, que é dia 25 de setembro. A gente ainda vai ter mais uma aula, né? Antes da prova, certo? Isso, vai ser nossa revisão? Isso. Não, vai ser aula mesmo. Aí sim! A gente vai ter mais uma aula antes da prova. Dá uma revisão aí, professora. Aí o que eu posso fazer na próxima aula é assim, eu vou fazer tipo uns testes, então, para a gente fazer juntos,
A gente vai respondendo juntos os testes. Uma revisãozinha eu vou pegar 1 ou 2 testes de cada ponto que a gente viu, que seria uma revisão, tá? Para a gente não ficar falando tudo de novo. Então, eu pego um teste ou 2 testes de cada ponto que a gente viu, e aí a gente responde juntos aqui, e aí dou um pouquinho mais de aula, e aí vocês depois estudam para a prova, que vai ser tranquila, vai ser com base na revisão e com base no que a gente deu em sala aí. Tá bom? Tá bom. Vocês tão bem, vocês estão participativos, eu estou vendo aí vocês respondendo, então não vai ter problema não. E a revisãozinha aí com os testes, a gente tira as dúvidas também que vocês tiverem, com esse material que eu mandei também para vocês agora no WhatsApp, dá para vocês darem uma lida e no que ficar na dúvida também vocês anotam para a próxima aula e a gente já tira também, tá? Tá bom. Então é isso, gente. Boa noite. Tudo de bom aí para vocês, tá bom? Boa noite. Professora, boa noite. Bom final de semana. Tchau. Boa noite, pessoal. Alguém está bom, fora do professora. grupo que Boa precisa noite, entrar no professora. nosso grupo de. Alguém precisa entrar no grupo de tributário que estava fora, me falou, né? Eu estava fora, mas entrei agora há pouco. Ah, então tá bom. Então, se alguém Sim, estiver professora, fora. Gilson. Oi, Gilson. Gilson. Gilson, você está fora do grupo de tributário? Sim, aham. Então, você tá em que semestre, Gilson? Eu vou te adicionar aqui, Gilson. Ah, então você adiciona. Beleza. Valeu. Isso. Eu acho que é o Valeu. mesmo número, mas vamos ver. Vou te chamar primeiro. Vou te vamos mandar ver. um oi aí. Então Fechado. tá bom. Então tá bom, gente. Beijinhos e tchau. Bom fim de Tchau, semana a tchau, tchau. todos. Tchau. Tchau, boa noite.